Boa noite, professor. Meu nome é Henrique. Eu sou o Lucas. A gente vai dar início aqui agora à apresentação do relatório 2 da disciplina de Laboratório de Sistemas Controlados por Computador, onde a ideia é aquisitar dados de resposta ao degrau da planta que a gente tem utilizado ao longo aí do curso. Então, conforme a gente já tinha apresentado no relatório anterior, esse aqui é o desenho esquemático da planta que a gente utilizou lá na primeira prática, né? E a gente vai seguir com ele. Então aqui está o circuito que a gente tem usado aí, né, que tem uma resistência de 470 quiloohms aqui, um capacitor e dois capacitores de 1 microfarad. Esse daqui é o circuito que a gente montou ele em sala. E a partir desse circuito aí a gente vai tentar desenvolver um modelo em tempo contínuo mediante a aquisição dos dados de resposta ao degrau que a gente vai aplicar nessa plantinha aí, que está a foto na figura 3. E aí a gente vai tentar fazer a gente tentou, né, fazer uma integração, visitar esses dados aí também a partir do Simulink, mas não funcionou muito bem. Então a gente seguiu uma metodologia aí somente com a exportação do arquivo CSV do LabVIEW e também a partir do osciloscópio, conforme eu vou apresentar a seguir. Então, inicialmente aí a gente avaliou a planta a partir do gerador de sinais. Então a gente aplicou aí um sinal de amplitude de 2 volts, uma onda quadrada de 50 mHz de frequência. E aí a gente utilizou as pontas de prova do osciloscópio para verificar o sinal, tanto em cima do capacitor 1 quanto em cima do capacitor 2. E a partir de então a gente tirou um print da tela, né, utilizando a função save recall, e também a gente exportou os dados para uma planilha CSV para que a gente pudesse trabalhar esses dados no MATLAB e desenvolver um modelo aí a partir dos dados aquisitados. De maneira análoga, a gente fez a mesma coisa no LabVIEW. A gente introduziu aí um bloco DAQ System no LabVIEW para fazer uma comunicação com a placa integrada ao computador PCI 622. Então, em um bloco, a gente aquisitava os sinais de V1 e V2 um por vez, e com outro bloco do DAQA System, que a gente pode ver aqui na figura aqui, a gente aplicava uma tensão de onda quadrada também, similar à que a gente aplicou no gerador de sinais, com amplitude de 1 volt e offset de 1 volt também, né? E aí daria um degrau de 2 volts. É, e realizou a coleta de dados aí a partir do Wavefrom Chart aqui, que plotava uma espécie de osciloscópio digital, né, que plotava as formas de onda, e aí a partir daqui também a gente podia utilizar aquela função export to clipboard e colar esses dados no arquivo Excel e salvar em formato CSV também, para a gente manipular esses dados no MATLAB e poder fazer a modelagem também dos dados exportados pelo LabVIEW. Com isso aí, a gente parte para a parte já de resultados, né? A gente primeiro vai apresentar os resultados obtidos a partir do gerador de sinal. A gente observou aí que o gerador de sinal aplicava aí uma amostra de sinal aí de 100 amostras do sinal de tensão por segundo, né? Então a gente tinha um período de amostragem de 0,01 segundos, né? Foi a captação do sinal que a gente conseguiu. E aí, essa daqui foi a forma de onda que a gente captou pelo Save Recall lá, para a tensão V2. Então, a gente não colocou os, os gráficos alinhados, mas aqui seria o degrau aplicado, e aqui estaria aí a resposta ao degrau da planta, né, sobre o capacitor V2. A partir de então aí, a gente coletou esses dados aí e exportou para um arquivo CSV, e aí a gente trabalhou os dados num MATLAB para plotar aí as tensões V2 e V1, né? Então aqui está a resposta temporal aí, em tempo contínuo aí para V2 e V1, para o degrau unitário.
E aqui estaria só a resposta de V2 para a entrada degrau. A gente nota aí que ela não atingiu aí o valor de 2 volts aí, aplicado à planta, né? Partindo agora para os resultados do LabVIEW, de maneira análoga a gente coletou, utilizou aquela opção de exportar para o clipboard que eu já havia falado e gerou um arquivo CSV. Então aqui está a resposta ao degrau para tensão V1 e aqui a resposta ao degrau para tensão V2. Nota-se aí que o comportamento aí dos dois gráficos aí é bastante similar. E aí na sequência aí o Carregal vai explicar como que a gente desenvolveu a modelagem da função transferência aí, para os dois casos, né, para as duas metodologias, tanto a partir do gerador de sinal, coletando os gráficos pelo osciloscópio, quanto pelo LabVIEW. Então, dando seguimento com a segunda parte do relatório, mas antes de dar seguimento aqui com a modelagem, só para não precisar voltar à gravação do Henrique, vou fazer uma pequena errata aqui sobre esse gráfico aqui, que foi o Henrique falou que ele não atingiu, né, o V2 aqui, medido pelo osciloscópio, ele não atingiu o valor de 2 volts, mas é porque no nosso gráfico aqui a gente está com a escala, o sinal está indo de -1 até 1, né? Então ele realmente tem essa amplitude aqui de 2 volts e ele atinge sim o sinal a tensão do capacitor 2 lá, ela atinge os 2 volts aqui, como a gente pode ver, acompanhando o sinal degrau aqui. Como a gente pode ver, o sinal degrau tem amplitude de 2 volts e a tensão no capacitor 2 atinge esses 2 volts e descarrega depois para zero aqui. O nosso só está faltando o offset aqui no nosso gráfico. Então agora dando seguimento aqui com a modelagem, a gente vai tentar aproximar essas funções que a gente, a partir dos dados que a gente coletou, tanto no LabVIEW quanto no osciloscópio, a gente vai tentar aproximar eles por funções de primeiro grau com atraso. Então, essa aqui, né, é a expressão da função de primeiro grau com atraso, né, onde aqui a gente tem apenas um polo e o atraso aqui, o atraso L aqui. Então, para isso, primeiramente, para o LabVIEW, a gente precisa definir 3 parâmetros, né, que seria o nosso ganho, o ganho DC, o nosso tal, que seria o tempo, né, a constante tempo do nosso sistema, e o atraso, seria o L. Então, primeiramente, definindo o tal a gente encontra ele é o tempo que a nossa resposta demora para atingir 63,5% do seu valor final. Então, aqui, tanto para V1 quanto para V2, a gente mediu esses valores de tal aqui. Para V1, a gente mediu um tal de 1,8, que seria aqui, como o degrau se deu aqui em 5, né? Então, de 0,8, desculpa. O tal aqui de 0,8, se a resposta o degrau começou em 5 aqui, né? Então, e a gente atingiu 63% em 5,8, nosso tal é de 0,8. Já para V2, o tal é um pouco maior, o tal aqui seria de 1,4, seria diferente. Então, definidos os tals, né, as constantes de tempo, a gente partiu para definir o atraso L. Para V1, a gente não identificou nenhum atraso, sendo que a nossa resposta ela já começa junto com o degrau. Então, para V1, a gente considerou um atraso zero, e para V2, a gente considerou um atraso aqui de 0,1. A gente vê aqui que a resposta demora um pouco para começar a subir junto com diferente aqui de V1, né? A gente vê que um atraso mesmo da resposta da tensão V2. Então, aqui a gente tem para V1 um atraso zero e para V2 um atraso de 0,1 segundos. Por fim, a gente definiria o K, né? Mas aqui a gente vê que a nossa função aqui praticamente ela atinge o valor V2, o valor de V2 e de V1 atinge o valor do nosso degrau, né? Então a gente está considerando um ganho DC igual a 1, já que em ambos, tensão V1 e tensão V2, atinge o valor total do degrau.
Então, tendo esses valores em mãos, as expressões que a gente encontrou para V1 e para V2 são essas aqui. V1 seria 1 sobre o atraso, o tal, né, 0,8S mais 1. E o V2 seria o atraso aqui em cima, E elevado a menos 0,1S sobre 1,4S mais 1. E aí, plotando agora, para a gente comparar esses modelos aqui com os resultados obtidos, né, desses dois gráficos aqui, a gente plotou eles em conjunto. Aqui a gente plotou o degrau, né, em azul. O nosso modelo o valor medido, né, o real aqui seria o valor medido pelo LabVIEW, e o modelo seria o amarelo aqui, né, que seria a expressão que a gente encontrou. Então, para V1, a gente vê que o modelo ele tem um tempo de subida um pouco mais rápido, mas mesmo assim é bem próximo do valor. É uma boa, a gente pode considerar que é uma boa aproximação. Já para o valor, para o V2, a gente percebe uma aproximação ainda melhor. Acho que devido ao atraso, a gente consegue ter essa aproximação um pouco melhor aqui. Então, a gente vê aqui que um gráfico no começo aqui é praticamente um em cima do outro, né? O nosso modelo e o valor medido, tendo apenas uma diferença aqui no final da curva, né? Na estabilização, mas mesmo assim a gente consegue considerar uma boa aproximação. Melhor até que a aproximação de V1. Então agora, realizando o mesmo procedimento que foi explicado aqui, para encontrar o K, o tal e o atraso, a gente realizou esse mesmo procedimento para o sinal aqui do gerador de sinais, né? Para o gerador de sinais, não, para o osciloscópio, para os valores medidos pelo osciloscópio, e a gente encontrou um valor de K de 0,93. A gente vê aqui que o nosso gráfico, ele não, nosso sinal aqui, ele não alcançou o valor do degrau, né? Então teve sim uma diferença que a gente representou aqui que seria o nosso ganho DC, né? Foi de 0,93. Um atraso, a gente mediu um atraso aqui de 0,1 também, coincidentemente, e um tal de 1,33, bem próximo do tal que a gente encontrou para o V1, para o V2, né? Lembrando que aqui a gente está fazendo, só para não ficar repetitivo, a gente está fazendo essa modelagem aqui só para o V2, sendo que o raciocínio é o mesmo, já que a gente explicou para V1 e V2 aqui, a gente julgou não ser necessário fazer V1 e V2 aqui também, já que o raciocínio praticamente se repete. Então, aqui fazendo a comparação do modelo obtido, né, que seria essa expressão aqui, com o valor medido, a gente vê que seguiu uma aproximação razoável aqui, também, bem próximo, a subida parecida, e uma leve divergência aqui no final, na estabilização, mas uma aproximação bem boa, né? É uma aproximação boa, considerando que a gente teria, na verdade, um sistema de segunda ordem, né? Essa aproximação por um sistema de primeira ordem foi bem satisfatória. Então, agora, tendo obtido esses dois modelos, um modelo a partir do osciloscópio e um modelo a partir do LabVIEW, né, dos dados aqui citados pelo LabVIEW, a gente vai fazer uma comparação com o modelo que a gente encontrou com o modelo matemático encontrado no último relatório, né, no relatório 1, com os dois modelos obtidos nesse relatório. Então, primeiramente, comparando o modelo do LabVIEW com o modelo matemático, a gente vê aqui praticamente a mesma curva, sendo que o nosso modelo real aqui, esse primeiro modelo aqui que a gente obteve, né, a partir do LabVIEW, ele praticamente descreve a mesma curva que o modelo matemático encontrado na prática anterior, e já o modelo obtido pelo osciloscópio, a gente vê uma leve diferença, sendo que para o modelo obtido através do osciloscópio, a gente teve um ganho DC, que essa é a principal diferença do modelo matemático para o nosso modelo obtido a partir do osciloscópio. Então, a gente vê essa diferença aqui devido ao ganho DC, que se apresentou no modelo obtido pelo osciloscópio. Então, feito isso, a gente cumpre por todos
as questões, né, todos os questionamentos do segundo relatório, e a gente pode concluir que os modelos obtidos através de aproximação dos dados são medidos, são satisfatórios, pois descrevem respostas semelhantes aos modelos matemáticos calculados. Como a gente pode ver, né, os nossos modelos aqui são bem próximos, principalmente com o modelo do LabVIEW aqui. As medições efetuadas no osciloscópio provavelmente compõem uma imprecisão que impossibilitou uma maior aproximação do modelo matemático da atividade anterior. Então é o que eu falei, a gente identificou esse ganho DC aqui que gerou uma imprecisão no modelo a partir do osciloscópio, mas mesmo assim seria razoável considerar, não, seria um pouco razoável considerar esse modelo aqui, considerando que ele é um modelo muito mais simples, né? O modelo obtido a partir do osciloscópio. E por fim, com isso, tem-se que os objetivos propostos para essa prática foram cumpridos, tendo em vista que obteve-se um modelo próximo do real e que também se avaliou o comportamento V1 e V2 da função de transferência escrita por eles escritos. Então aqui agora aqui a gente só vai deixar o link do vídeo e a gente encerra nosso relatório por aqui. Agradecemos a atenção